Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Atenção, as gravações em fita das transmissões da Rádio Libertadora devem ser ligadas aos sistemas de alto-falantes dos bairros e subúrbios e irradiadas para o povo, mesmo que para isso tenhamos de empregar a mão armada. Ao povo brasileiro, partidários da guerra revolucionária, nela estamos empenhados com todas as nossas forças no Brasil. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa senão revolucionários que lutam a mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os seguintes: derrubar a ditadura militar, anular todos os seus atos desde 1964, formar um governo revolucionário do povo, expulsar do país os norte-americanos, expropriar firmas, bens e propriedades deles e dos que com eles colaboram, expropriar os latifundiários, acabar com o latifúndio, transformar e melhorar as condições de vida dos operários, dos camponeses e das classes médias, extinguindo ao mesmo tempo e definitivamente a política de aumento dos impostos, dos preços e aluguéis, acabar com a censura, instituir a liberdade de imprensa, de crítica e de organização, retirar o Brasil da condição de satélite da política externa dos Estados Unidos e colocá-lo no plano mundial como uma nação independente, reatando ao mesmo tempo relações diplomáticas com Cuba e todos os demais países socialistas. Para combater a ditadura militar e atingir os objetivos aqui expostos, não recebemos do estrangeiro nem armas nem recursos financeiros. As armas são obtidas mesmo no Brasil. São as armas capturadas dos quartéis e tomadas da polícia. Ou são aquelas que os militares revolucionários entregam à revolução, quando desertam das forças armadas da ditadura, como fizeram o capitão Lamarque e os valorosos sargentos, cabos e soldados que o acompanharam na retirada do quartel de Quitaúna. Esperamos que tais gestos continuem acontecendo para desespero e desmoralização dos gorilas e fortalecimento da revolução. Quanto ao dinheiro, é público e notório que os grupos revolucionários armados assaltam os bancos do país e expropriam os que enriqueceram, explorando de forma brutal o povo brasileiro. Acabou-se a lenda do ouro de Moscou, de Pequim ou de Havana. Os banqueiros não podem queixar-se, pois só no ano passado tiveram lucros de 400 bilhões de cruzeiros velhos. Enquanto isso, o bancário ganha salário mínimo ou tem que trabalhar 25 anos para receber o dobro desse miserável salário. O governo, de sua parte, nada pode dizer, uma vez que o ministro corrupto, como Andreata, tem apartamento no valor de 1 bilhão de cruzeiros velhos e recebe comissões das firmas estrangeiras. A ditadura nos acusa de atentados pessoais e assassinatos, mas não confessa que matou Edson Soto, Marco Antônio Braz de Carvalho, escoteiro, Nelson José de Almeida, o sargento João Lucas Alves e tantos outros patriotas. E não confessa que submete os presos aos suplícios do pau de arara, dos choques elétricos e outros que deixariam os nazistas envergonhados. Os meios que a ditadura militar brasileira emprega para combater e reprimir o povo são meios bárbaros e indignos, destinados a defender os interesses próprios dos militares do poder, os interesses dos grandes capitalistas, dos latifundiários e do imperialismo dos Estados Unidos. Ao contrário, os meios que os revolucionários estão utilizando para o combate à ditadura militar são legítimos e inspirados por sentimentos patrióticos. Nenhum homem honrado pode aceitar a vergonha e a monstruosidade do regime instituído pelos militares e suas forças armadas do Brasil. Responderemos, olho por olho, dente por dente. A luta já começou. Com um ano de atividade dos grupos armados, conseguimos castigar o inimigo, que já lamenta seus mortos e, embora a contragosto, reconhece a existência da guerra revolucionária. Desde o início de sua atuação até agora, os grupos armados expropriaram os banqueiros nacionais e estrangeiros
e as firmas seguradoras do capital dos bancos, conturbando a rede bancária brasileira. Expropriaram os grandes comerciantes, as firmas imperialistas, o governo federal e os governos estaduais. Entre as ações já praticadas pelos grupos armados, inclui-se a heróica Operação Guerrilheira, que libertou o sargento Antônio Prestes e os demais companheiros presos na penitenciária Lemos Brito, em pleno Rio de Janeiro. O justiçamento do capitão norte-americano Charles Chandler, que veio da guerra do Vietnã para fazer espionagem da CIA no Brasil. É outra prova de que os grupos revolucionários armados estão atentos na defesa da nossa soberania e na preservação dos interesses nacionais. As demonstrações realizadas no país contra Rockefeller, especialmente no Rio, São Paulo e Brasília, em que tiveram papel saliente os estudantes, testemunham por seu lado que os norte-americanos são repudiados no Brasil e só contam com o apoio da ditadura militar brasileira. Mas esta é uma ditadura cuja política de traição nacional se tornou por demais conhecida para ser encoberta ou camuflada pelos gorilas. A guerra revolucionária que estamos fazendo é uma guerra prolongada, que exige a participação de todos. É uma luta feroz contra o imperialismo norte-americano e contra a ditadura militar brasileira, que funciona como agência dos Estados Unidos dentro de nossa pátria. É a continuação da luta heróica de Che Guevara, iniciada na Bolívia. É uma luta profunda, visando a transformação da sociedade brasileira. Nossa luta de libertação do povo não tem pressa nem tem prazos. Não é uma quartelada, um golpe militar ou uma farsa para substituir uns pelos outros os homens do poder, deixando intacta a estrutura de classes da sociedade brasileira. Eis porque todos os grupos armados revolucionários que estão lutando devem prosseguir com a guerrilha urbana, como temos feito sistematicamente até aqui, assaltando bancos, atacando quartéis, expropriando, intensificando o terrorismo de esquerda, justiçando, sequestrando, praticando em larga escala a sabotagem para tornar desastrosas as circunstâncias em que o governo tem de agir. Devemos atacar por todos os lados, com muitos grupos armados diferentes, de pequenos efetivos, compartimentados uns dos outros e mesmo sem elos de ligação, a fim de dispersar as forças do governo na perseguição. Devemos aumentar gradativamente os distúrbios da guerrilha urbana, numa sequência interminável de ações imprevisíveis, e de tal modo que as tropas do governo não possam deixar a área urbana sem risco de desguarnecer as cidades. São estas circunstâncias desastrosas para a ditadura militar que permitem aos revolucionários desencadear a guerrilha rural em meio a um incremento incontrolável da rebelião urbana. Buscando a participação das massas na luta contra a ditadura militar e pela libertação do país do jugo dos Estados Unidos, nosso próximo passo deve ser a luta no campo. Este será o ano da guerrilha rural. É esta hora e a vez dos camponeses, cujo instinto para o conhecimento do terreno, a astúcia para enfrentar o inimigo, a capacidade de comunicação com os explorados, os oprimidos e os humilhados de todo o país, constituem uma arma tremenda da revolução. Sacudir o campo, enfrentar a luta pela terra, pela liquidação do latifúndio, expropriar os latifundiários, queimar suas plantações, matar seu gado para matar a fome dos famintos, invadir as terras, justiçar os grileiros e os norte-americanos envolvidos com os grileiros em compras de terras, levar ao fundo do país a mesma inquietação e o mesmo terror que já dominam os militares, os imperialistas e as classes dominantes nas cidades, eis aí o objetivo a atingir na segunda fase da guerra revolucionária. Sem abandonar a guerrilha urbana, os grupos revolucionários armados devem, com sua atividade heróica, ajudar o desencadeamento da guerrilha rural. Nossos esforços devem convergir para a construção e o reforçamento da aliança armada dos operários e camponeses e sua conjugação com os estudantes, os intelectuais, os eclesiásticos e a mulher brasileira. Esta aliança é o grande pedestal da luta no campo e da guerrilha rural, de onde surgirá o Exército Revolucionário de Libertação do Povo. Tudo pela unidade do povo brasileiro, abaixo da ditadura militar, fora do país com os norte-americanos.
prisões anunciadas pela polícia em São Paulo, Guanabara e Minas não afetaram nossa organização, a Ação Libertadora Nacional. A polícia informou que os presos pertencem a vários grupos revolucionários e não os identificou com a Ação Libertadora Nacional. O noticiário da polícia não merece o menor crédito, mas de qualquer maneira podemos assegurar que a Ação Libertadora Nacional permanece praticamente intacta. Isto não quer dizer que não tenhamos sofrido perdas. É impossível a uma organização revolucionária em plena atividade não sofrer prejuízos e quedas. O fundamental, porém, é que a espinha dorsal da Ação Libertadora Nacional não foi atingida. Tal fato se deve a que seguimos uma estratégia global e não estamos trabalhando pela montagem de um foco guerrilheiro. Quando se trata do foco guerrilheiro, a sua descoberta pelo inimigo geralmente significa a derrota. Nossa estratégia, porém, visa a montagem de uma infraestrutura guerrilheira em todo o país e se baseia na guerra revolucionária. E contra esta, o inimigo nada pode fazer. A guerra revolucionária, em nosso modo de entender, abrange 3 fases. A fase da guerrilha urbana, a fase da guerrilha rural e a fase da guerra de manobras, quando surge o exército revolucionário. A Ação Libertadora Nacional está pondo em prática o seu plano estratégico global e já atingiu a primeira fase da guerra revolucionária. Agora, vamos passar à segunda fase. O funcionamento da Ação Libertadora Nacional tem sido ininterrupto até o presente momento. Criamos um pequeno poderio de fogo, temos expropriado bancos e jogamos o ônus da guerra revolucionária sobre os ombros da grande burguesia, expropriando seus bens e recursos. Tomamos de assalto a Rádio Nacional de São Paulo e mandamos ao ar nossa mensagem revolucionária ao povo brasileiro. A ditadura militar encontra em nossa organização um opositor decidido. Temos avançado com audácia e com cautela. Não desafiamos o inimigo e só agimos quando estamos perto do êxito. Não travamos combate em campo raso. Atacamos e batemos em retirada, em seguida. Reconhecemos que somos infinitamente mais fracos do que o inimigo. Não temos exército ainda e só agimos com pequenos grupos armados. Nossos grupos armados são separados uns dos outros. Muitas vezes não temos elos de ligação entre os grupos. A coordenação dos grupos foi feita por poucos elementos. Não nos juntamos jamais numa casa só, nem tudo o que possuímos, nem todas as pessoas. Tudo o que fazemos é na base da guerra de movimento. Em nossa organização, nem todo mundo conhece todo mundo, e nem todas as pessoas conhecem tudo. Cada um só sabe o que diz respeito ao seu trabalho. Quem não seguir estes princípios da Ação Libertadora Nacional está sujeito a ser apanhado pelo inimigo e a fracassar. Todo militante da Ação Libertadora Nacional é obrigado a ser vigilante e a não deixar pistas para a polícia. É obrigado a não denunciar os segredos da organização e a não denunciar os companheiros do seu próprio grupo, sempre que acabar caindo na prisão. Quando a polícia consegue prender algum revolucionário, é que esse revolucionário cometeu alguma facilidade e isso deve ser evitado. A polícia exagera os êxitos das prisões que realiza e a imprensa faz estardalhaço. Foi o que se viu com o MR-8 e com Angra dos Reis. O povo não deve se impressionar com as notícias dos jornais
e as informações da polícia. Em Angra dos Reis, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica perderam tempo caçando uma guerrilha inexistente. A guerrilha rural surgirá no momento exato e ao inimigo não é dado conhecer o que a Ação Libertadora Nacional está preparando e onde desencadeará o próximo golpe, atacando a ditadura militar, o latifúndio e o imperialismo norte-americano. Nenhuma prisão acabará com a guerra revolucionária no Brasil. A Ação Libertadora Nacional prossegue lutando e prosseguirá sempre. Este ano será o ano da guerrilha rural. Ouçam Carlos Marighella, a locução sobre a guerrilha rural. A guerrilha urbana brasileira surgiu do nada, pois não tínhamos dinheiro, armas e munições, e fomos obrigados a obtê-los por meio de expropriações. Agora, a guerrilha urbana espalhou-se no país. Nossa experiência consistiu em começar abalando o triângulo de sustentação da burguesia, do latifúndio e do imperialismo, que é o triângulo Rio-São Paulo-Belo Horizonte. Nesse triângulo, os grupos armados e revolucionários brasileiros implantaram o terror, assaltaram bancos e quartéis, justiçaram espiões, libertaram revolucionários presos, promoveram deserções das Forças Armadas, capturaram armas, munições e explosivos. Os estudantes realizaram memoráveis manifestações de massas e empregaram corretas táticas guerrilheiras de rua. O clero, ou melhor, os sacerdotes e os membros dos vários graus da hierarquia de todas as confissões religiosas, os intelectuais, a mulher brasileira, manifestaram-se contra a ditadura militar e os imperialistas norte-americanos. O resultado é que a guerrilha urbana e a guerra psicológica prosseguem com êxito. O ambiente na área urbana é de rebelião social, em que pese a debilidade da propaganda, em particular da propaganda armada, todos os revolucionários veem e compreendem que devemos sanar nossas falhas na área urbana, acabar com as desnecessárias e ingênuas disputas de liderança, buscar a unidade dos grupos armados. Esta unidade deve ser estabelecida em torno da concepção estratégica e tática de luta por um governo revolucionário do povo, expulsão dos norte-americanos, expropriação do seu capital e dos que com eles colaboram, expropriação do latifúndio, libertação e valorização do homem brasileiro pelo caminho socialista. A primeira fase da guerra revolucionária está em vias de completar-se, o que não significa em nenhuma hipótese diminuir o ritmo da guerrilha urbana e da guerra psicológica. Ao completar-se a primeira fase da guerra revolucionária, devemos estar prontos na área urbana para receber o impacto da guerrilha rural e enfrentar uma perseguição muito maior da ditadura militar fascista, que passará a empregar contra nós a estratégia do fecho e do aniquilamento. É necessário agora levar muito mais a sério a tarefa de concluir e solidificar a infraestrutura revolucionária urbana e aumentar ao máximo os distúrbios da guerrilha urbana, diversificando as ações e não dando tempo ao inimigo para respirar. Ninguém, entretanto, está descobrindo a pólvora e não é necessário precipitar nada. Não adianta sair na frente com armas e muito dinheiro e chegar no campo em primeiro lugar com um grupo de homens para lançar a guerrilha rural. Se a guerrilha rural não é lançada como decorrência da guerrilha urbana e como resultado da articulação da cidade com o campo, do ponto de vista da luta de classes dos operários e dos camponeses, tal guerrilha não pode vingar. Quando dizemos que este será o ano da guerrilha rural, nós o afirmamos com conhecimento de causa, e porque verificamos que a área urbana chegou a um certo ponto de conflagração, atingido com a perplexidade da ditadura militar ante o terrorismo de esquerda e o volume das ações armadas expropriatórias. A segunda fase da guerra revolucionária é a fase da guerrilha rural, e não surge por acaso. Ela é fruto de tudo que se preparou e se realizou anteriormente, dentro da lei básica da guerra
e segundo o plano estratégico e tático global estabelecido de antemão. Sem plano estratégico e tático global, é impossível atingir a segunda fase da guerra revolucionária e lançar a guerrilha rural. Este plano estratégico e tático global determina que antes do lançamento da guerrilha rural, os revolucionários que já estavam no campo e os que para lá se dirigirem devem intensificar a montagem da infraestrutura revolucionária da guerrilha rural. É preciso continuar percorrendo os eixos guerrilheiros, estabelecendo os pontos de apoio numa espécie de atividade à moda lampião, construindo a rede de coiteiros camponeses e a rede camponesa de informações para os revolucionários. A guerrilha rural brasileira será feita sob a forma de marcha. Ela tem que estar educada para operações móveis, desde as mais elementares às mais complexas. Uma guerra revolucionária no Brasil será uma guerra de movimento, como já está sendo na cidade, através da guerrilha urbana. A guerrilha rural brasileira deverá surgir em meio à rebelião social no campo, tal como a guerrilha urbana surgiu em meio à rebelião social na área da cidade. Os revolucionários no campo devem desde agora expropriar os latifundários, assim como expropriamos os bancos e os carros e bens pagadores da cidade. As plantações dos fazendeiros devem ser queimadas. O galo dos grandes pecuaristas, dos frigoríficos e das invernadas, deve ser expropriado e abatido para matar a fome dos camponeses. A parte restante deve ser dispersada pelas matas brasileiras, a fim de que o guerrilheiro rural encontre carne para comer. Os guerrilheiros e os norte-americanos, proprietários de terra, devem ser soterrados e mortos, e bem assim os capangas dos fazendeiros. O mesmo castigo deverá ser exposto aos administradores, feitores e capatazes que perseguem os camponeses e destroem suas benfeitorias. Os latifundiários que exigem prestação de serviços gratuitos de seus trabalhadores devem ser sequestrados e seus bens expropriados. Os armazéns e barracões onde são comprados gêneros a troco de galho devem ser saqueados. Os cárceres privados em que os fazendeiros mantêm segregados os trabalhadores rurais devem ser destruídos. O mesmo deve acontecer com as cadeias públicas, onde os camponeses estão presos. Os arquivos das coletorias devem ser incendiados. E bem assim, as letras, as promissoras rurais e os demais papéis destinados à cobrança de dívidas e impostos dos camponeses. Deve ser arrancado o capim, onde os latifundiários ameaçam substituir por pastagens a lavoura dos camponeses. É preciso repelir os despejos à bala, invadir as terras devolutas e as terras loteadas pelos fazendeiros ou grandes companhias agrícolas. Na segunda fase da guerra revolucionária, cumpre levar ao campo o mesmo terror de esquerda e a mesma inquietação que já dominam e apavoram na área urbana as classes dominantes, os militares e os imperialistas. Nessa fase da luta, os camponeses devem se armar às custas dos latifundiários de quem devem tomar todo o armamento e munição. Alcançado o ponto máximo de distúrbio social no campo, lançaremos a guerrilha rural. Daí, passaremos à constituição do Exército Revolucionário de Libertação Nacional. Seu núcleo fundamental será a Aliança Armada Operária Camponesa Estudantil. A última fase da guerrilha será a fase das operações de manobras. A ditadura militar será derrubada. Os norte-americanos serão expulsos do país. O governo revolucionário do povo será instaurado. A máquina burocrático-militar do Estado brasileiro será destruída. Ouçam o correspondente libertador. A ditadura militar vem fazendo esforços desesperados para apresentar os revolucionários brasileiros como marginais e assassinos perigosos. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, os militares do 2º Exército quiseram pregar
grandes cartazes com o seguinte título: Assassinos e terroristas procurados. Nesses cartazes estão as fotografias de revolucionários brasileiros que a polícia da ditadura acusa de bandidos. Os viajantes que chegam do estrangeiro e veem esses cartazes admiram-se muito de que no Brasil o exército e a polícia estejam procurando um número tão elevado de bandidos e marginais responsáveis por homicídios, assaltos a bancos e outros crimes. E os estrangeiros se perguntam a si mesmos como é possível que um país que se diz civilizado ostente uma galeria tão grande e tão surpreendente de terríveis marginais. O resultado é que começa a repercutir no estrangeiro esta situação esquisita em que se encontra o país. A ditadura militar confessa-se incapaz de prender os terríveis bandidos e marginais e apela para que o povo os denuncie. Ao que parece, o povo não colabora com a ditadura militar e os tais marginais não são denunciados. Na verdade, não são marginais nem bandidos, assassinos ou ladrões. Os homens que a polícia e o exército procuram como criminosos são revolucionários e patriotas que lutam à mão armada contra a ditadura militar e seus crimes. A ditadura militar brasileira faz uma política de entrega do Brasil aos Estados Unidos. Os norte-americanos, hoje em dia, são donos da indústria e do comércio do país. As empresas brasileiras são levadas à falência pela ditadura militar, que cobra impostos exorbitantes e aniquila a economia brasileira. Os norte-americanos, através da compra das empresas falidas, pelas quais pagam um preço insignificante, estão se tornando senhores do Brasil. Comprando terras, tornaram-se igualmente os maiores proprietários de terras do país. Todos os dias, a ditadura militar aumenta os preços. Os impostos sobem sem parar. Sobe o preço dos aluguéis, sobe o preço do pão, do leite, das passagens. A vida dos operários, dos camponeses, das pessoas das classes médias tornou-se um inferno. A ditadura militar ataca o povo com uma brutalidade jamais vista. Os presos são espancados e torturados bestialmente. Os suplícios são horríveis. O pau de arara, os choques elétricos, a felícia das mulheres, as unhas arrancadas, as queimaduras no corpo. O sargento João Lucas Alves foi morto pela polícia de Minas Gerais, depois de ter as unhas arrancadas e pedaços de carne retalhados como nos açougues. Poucas famílias brasileiras existem que não tenham passado pelo vexame de ver seu lar invadido pela polícia e que não tenham a lamentar a prisão ou o assassinato de um de seus filhos. A ditadura militar mantém campos de concentração na Ilha Grande e na Ilha das Flores. Os estudantes são vítimas diárias dos militares no poder, que eles espancam e matam só porque protestam contra a ditadura fascista imperante no Brasil. O clero católico e os religiosos são perseguidos e mortos. Ainda há pouco foi assassinado no Nordeste o padre Henrique Pereira Neto. Seus assassinos estão encobertos pela ditadura militar, que inspira o terror quando os que lutam contra a falta de liberdade e a fome do povo. A imprensa não tem liberdade e não pode denunciar os crimes da ditadura militar. Este é o governo mais odioso que o Brasil já teve em sua história. Os militares pensam que podem enganar o povo e agora andam pregando cartazes na rua, pedindo ao povo que denuncie os revolucionários que lutam contra o terror da ditadura e a miséria a que o povo está submetido. É justo, porém, que os patriotas e revolucionários combatam a ditadura
e que o povo colabore com os revolucionários. É mentira que os revolucionários sejam marginais, assassinos ou ladrões. Os revolucionários são patriotas, são filhos queridos do povo. Combatem a ditadura militar à mão armada, porque não há outro jeito. Porque no Brasil ninguém dispõe de outro meio. Não há liberdade. Só há terror e violência por parte dos militares, enquanto a fome se alastra e o povo sofre indefeso. O que o povo deve fazer é esconder os guerrilheiros urbanos caçados pela polícia, não denunciar nenhum revolucionário. Quando um patriota for ferido pela polícia, ajudar do patriota. O povo pode e deve colaborar com os revolucionários e ajudar a combater a ditadura. Abaixo a ditadura militar. Ouçam Carlos Marighella desmascarando a provocação da carta falsa a Dom Agnello, cardeal de São Paulo. Não tem nenhum fundamento a notícia de que escreveu uma carta ao cardeal de São Paulo, Dom Agnello Rossi, justificando a colocação da bomba que explodiu no Palácio Episcopal. O atentado contra o cardeal não partiu de nossa organização, a Ação Libertadora Nacional. O atentado é obra da direita. Seus autores devem ser procurados entre os homens da ditadura militar que inspiram assassinatos como o do padre Henrique Pereira Neto, da equipe de Dom Helder Câmara, no Nordeste. Nossa posição ante a Igreja é de absoluto respeito à liberdade religiosa e pela completa separação entre a Igreja e o Estado. Não temos interesse em atacar a Igreja, já que a Igreja, tal como nós, vem lutando pela liberdade e pela valorização do homem brasileiro. Não há contradição entre nós e a Igreja. Já o mesmo não se dá com a ditadura militar. A contradição entre a Igreja e a ditadura militar é profunda. Os militares no poder são responsáveis por uma das mais negras perseguições já feitas à Igreja no Brasil. E isso não se dá por acaso. É que, no país, impera o fascismo, implantado pela ditadura militar desde 1964. Mandando jogar a bomba no Palácio do Cardeal, em São Paulo, e lançando culpa sobre nós, a ditadura militar quer fazer crer que somos inimigos da Igreja e da religião, tentando incompatibilizar-nos com os sentimentos religiosos do povo. Com isso, pretendem também desviar a atenção do povo das perseguições feitas pela ditadura militar à Igreja. Todos, porém, se lembram que há pouco tempo atrás, o cardeal Dom Agnello Rossi fora considerado persona não grata pelos militares em São Paulo e nem mesmo chegara a rezar uma missa que deveria celebrar no QG do 2º Exército. Agora, depois da bomba, são as autoridades militares do 2º Exército que vão solidarizar-se com Dom Agnello. Tudo isso é muito suspeito. Quanto à carta e à assinatura a mim atribuídas, não passam de uma grosseira falsificação. A carta é um amontoado de provocações da pior espécie, com expressões que jamais seriam utilizadas por um verdadeiro revolucionário. Tais provocações vêm premiadas com frases de uma carta que ele escrevia aos homens das classes dominantes. Carta, aliás, onde não se encontra nenhuma referência ou advertência a Dom Agnello e cujo teor é o seguinte: carta circular aos homens das classes dominantes. Senhor, tomamos a iniciativa de dirigir-lhe a presente carta com o intuito de assinalar para o seu conhecimento que a guerra revolucionária já está iniciada no país e que os gastos e implicações dessa guerra serão inevitavelmente tributados por nós, as classes dominantes do Brasil. É sabido e notório que os militares ocuparam o poder pela violência em 1964 e, não satisfeitos com isso, deram novo golpe fascista a 13 de dezembro de 1968
decretando o ato institucional número 5. Além da força com que já contavam, passaram agora a ter no AI-5, um instrumento mais poderoso que qualquer outro para sufocar a liberdade de imprensa e as liberdades fundamentais, reprimindo o povo, paralisando o progresso e traindo os interesses da nação. Os militares e as classes dominantes, das quais fazem parte, assumem assim a responsabilidade por tudo quanto de iníquo e pernicioso acontece no país, incluindo o emprego sistemático da violência policial contra o povo. São também de sua responsabilidade o acelerado processo de corrupção, a desnacionalização e a entrega do Brasil aos Estados Unidos, país cujos interesses a atual ditadura defende com unhas e dentes em detrimento da nossa soberania. Não é de admirar, diante disso, que os revolucionários e patriotas brasileiros tenham tomado a decisão de iniciar a luta à mão armada para combater a ditadura e a política de traição nacional seguida pelos militares. Como decorrência dessa decisão, desencadeamos em 1968 a guerrilha urbana, levando a efeito expropriações, captura de armas, munições e explosivos, e praticando outros tipos de luta. Em relação às expropriações que atingiram as classes dominantes, o que fizemos foi instituir a cobrança do ICR, ou seja, Imposto Compulsório da Revolução, destinado a manter a luta de libertação do povo brasileiro. O ICR é o contrário do ICM, ou seja, Imposto de Circulação de Mercadorias, cobrado pela ditadura para sustentar os militares no poder e manter sua máquina de repressão policial fascista. Com as expropriações iniciadas antes da vitória da Revolução, queremos demonstrar desde agora que, uma vez vitoriosos, expulsaremos os norte-americanos do país e confiscaremos suas propriedades, incluindo empresas, bancos e extensões de terras. Confiscaremos o capital privado nacional que estiver associado ao capital norte-americano e se opuser à Revolução. Confiscaremos a propriedade latifundiária, acabando com o monopólio da terra. Confiscaremos as fortunas dos exploradores do povo. No ano em curso, esperamos que, para não serem expropriados, venham ao nosso encontro os que desejarem cotizar-se e cumprir com sua parte de sacrifício na guerra revolucionária legitimamente deflagrada contra os traidores da nação. Certamente, de nossa parte, não haverá um só momento de trégua. Não descansaremos no combate ao AI-5 e na luta para derrubar a ditadura, substituindo-a pelo povo armado. Ao finalizar, advertimos mais uma vez as classes dominantes por suas responsabilidades ante a gravidade da situação do país. A causa que defendemos é justa. A ditadura que se coloca contra o povo sem resolver nada do custo de vida, dos aluguéis elevados, dos salários mesquinhos e dos impostos extorsivos. Ela prende, espanca, tortura e persegue inocentes. Tem o dom de remar contra a maré, aumentando já incontável número de seus inimigos, enquanto que a simpatia do povo vem para nós. Isso nos dá a certeza de que nenhum patriota deixará de ajudar os revolucionários e de contribuir para a libertação de seu país. Ouçam o correspondente libertador. A Ação Libertadora Nacional organiza a guerrilha, o terrorismo e os assaltos, o combate sem tréguas que faz à ditadura militar e ao imperialismo dos Estados Unidos. A Ação Libertadora Nacional luta pelo seguinte programa. Primeiro, derrubar a ditadura militar, anular todos os seus atos desde 1964, formar um governo revolucionário do povo. Segundo, expulsar os norte-americanos, expropriar suas firmas, bens e propriedades, e as firmas, bens e propriedades dos capitalistas privados brasileiros que colaboram com os norte-americanos. Terceiro, transformar a estrutura agrária do país, expropriando e extinguindo o latifúndio, dando terra ao camponês, libertando e valorizando o homem do campo. Quarto, plena liberdade desde o campo político ao campo cultural ou religioso e extinguir a censura. Quinto, retirar o Brasil da órbita da política externa dos Estados Unidos
colocá-lo no plano mundial como nação independente, reatar relações com Cuba e todos os demais países socialistas. A Ação Libertadora Nacional luta pela aplicação das decisões da OLAS no Brasil. Um direito e um dever dos povos da América Latina é fazer a revolução, e esse é o dever do povo brasileiro. A Ação Libertadora Nacional segue a OLAS quando esta afirma que o caráter da revolução é o da luta pela independência nacional, a emancipação das oligarquias e o caminho socialista para seu pleno desenvolvimento econômico e social. Este é o caráter da Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira, desde o primeiro momento, se desenvolve através da expropriação da grande burguesia, do imperialismo e do latifúndio, sem excluir os negociantes mais ricos e poderosos do ramo da importação e exportação. Ao expropriar os principais inimigos do povo, a Ação Libertadora Nacional procura golpeá-los nos seus centros vitais. Daí porque a Ação Libertadora Nacional ataca de preferência e de maneira sistemática a rede bancária, quer dizer, dispersa seus golpes mais profundos no sistema nervoso do capitalismo. Os assaltos a bancos realizados pela Ação Libertadora Nacional têm prejudicado os grandes capitalistas, como Moreira Salles e outros, as firmas estrangeiras de seguros e resseguros, do capital dos bancos, as firmas imperialistas, o governo federal e os governos estaduais, todos eles expropriados até agora de maneira sistemática. O lema da Ação Libertadora Nacional, GTA, quer dizer guerrilha, terrorismo e assaltos. GTA, GTA, GTA. Carta circular ao bancário brasileiro. Prezado Patrício, estou lutando contra a ditadura militar responsável pela miséria e os sofrimentos do povo. São os militares, agora no poder, que aumentam os impostos, os aluguéis e os preços das mercadorias. São eles que prendem e assassinam os brasileiros, mantendo a imprensa arrolhada e o país debaixo do terror, privado de liberdade. Para levar avante nossa luta patriótica, não tínhamos outra alternativa senão tomar algumas armas à força e conseguir recursos financeiros expropriando-os dos bancos. Os banqueiros tiveram, no ano passado, um lucro superior a 400 bilhões de cruzeiros velhos. Enquanto isso, os bancários recebem salário mínimo. Os que chegam a ganhar pouco mais de 2 salários mínimos só o conseguiram depois de estarem trabalhando há mais de 20 anos. Um guarda bancário ganha 160 contos e às vezes menos. É justo que os revolucionários assaltem bancos e cobram dos banqueiros o ICR, Imposto Compulsório da Revolução, já que a ditadura cobra o ICM, Imposto de Circulação de Mercadorias, para sustentar a máquina policial. Se a rede bancária está conturbada e insegura, o povo não tem nada a ver com tal situação, e nós nada temos a ver com os assaltos marginais. A verdade, porém, é que esses assaltos todos só se vêm se dando porque o país é governado por uma ditadura militar fascista. Enquanto essa ditadura não for derrubada, a situação brasileira continuará tumultuada. O bancário brasileiro, na história das lutas do nosso povo, sempre ocupou um lugar de honra, desencadeando memoráveis greves, defendendo a soberania do país e batendo-se pelas liberdades democráticas. Com uma tradição de luta tão inconfundível, o bancário brasileiro, mais do que ninguém, pode ajudar os revolucionários,
começando por organizar em pequenos grupos para lutar contra a ditadura e em prol da causa da libertação do Brasil. Quem não desejar fazer nada a favor dos revolucionários, que não faça nada contra. A causa que defendemos é a causa do povo. Por essa causa, é preciso que os brasileiros façam alguma coisa. Nós estamos fazendo porque estamos resultados e nossa revolta é justa. Abaixo a ditadura militar. Fora os americanos. O papel da mulher na Revolução. A mulher brasileira tem um papel de decisiva importância na Revolução, particularmente na guerra revolucionária do povo contra o imperialismo dos Estados Unidos, cuja expressão mais genuína é a guerrilha. Os direitos políticos e sociais que a mulher necessita conquistar só se tornarão realidade plena com a mudança da estrutura econômica do país e a vitória da Revolução. A participação da mulher no movimento revolucionário, desde o primeiro momento, constitui, assim, uma garantia do êxito futuro e uma arma terrível contra o conservadorismo e a vacilação. Na luta revolucionária, não há homem que queira retroceder, quando na vanguarda encontra a mulher combatendo. Incorporando-se à revolução e à luta guerrilheira, aprendendo a disparar e adestrando-se nas tarefas de primeira linha, transportando tudo o que for necessário, emprestando sua imensa capacidade de trabalho e poder de iniciativa e imaginação para desenvolver o apoio logístico. A mulher brasileira representa um elemento precioso na construção da vitória da causa de nossa libertação. Cabe à mulher organizar-se em grupos revolucionários e participar de todas as tarefas exigidas pelas circunstâncias e as necessidades da luta do povo brasileiro. O nosso lema é trabalhar sem descanso pela organização da guerra justa e necessária contra o imperialismo dos Estados Unidos. Tendo isso em vista, batalharemos por uma frente anti-imperialista, ou seja, uma frente popular revolucionária, não importa o nome que venha a ter. O fundamental é que seja uma frente capaz de unir as forças interessadas na expulsão do imperialismo e na libertação do país pela via armada. O exemplo do ser. A figura de Che Guevara equipara-se aos grandes vultos da humanidade, cujos nomes ficaram na história como um exemplo para as gerações vindouras. Quer como homem de ação, quer como teórico, Che Guevara foi revolucionário, incansável e persistente, que jamais permitiu a dissociação entre as palavras e os fatos. Sempre acreditou na força do exemplo pessoal e, por isso mesmo, lançou-se à frente do movimento guerrilheiro da Bolívia para levar à prática as teses que tão ardorosamente defendia. Morreu lutando de armas na mão, mas foi ele o menos surpreendido com o desfecho, pois em sua mensagem à tricontinental, seu verdadeiro testamento político havia afirmado: em qualquer lugar que a morte nos surpreenda, que seja bem-vinda, sempre que esse nosso grito de guerra haja chegado até um ouvido receptivo e outros homens se apresentem para entoar os cantos fúnebres com crepitadas metralhadoras e novos gritos de guerra e de vitória. A morte de Che foi um golpe irreparável para o movimento revolucionário em todo o mundo, mas seu exemplo anima os povos que lutam contra o imperialismo. Che Guevara propugnou por uma estratégia global dos povos contra a estratégia global do imperialismo dos Estados Unidos. Quantas milhões de pessoas aceitam a ideia da estratégia global dos povos contra o inimigo comum da humanidade? Na heróica luta do povo do Vietnã contra as hienas do imperialismo norte-americano, milhões de Guevaras comungam dessa mesma ideia e infligem pesado castigo aos marinhos. Outros milhões de Guevaras surgirão na América Latina,
em todo o mundo lutando pelo mesmo ideal. Os dias do imperialismo estão contados. O sacrifício de Che Guevara é apenas o sinal de partida para os povos da América Latina que organizam sua luta pela liberdade. Un cable de la agencia de noticias francesa France Press, fechado hoy en Río de Janeiro, dice así: Carlos Marighella será expulsado por indisciplina del Comité Central del Partido Comunista Brasileño, informa hoy la prensa del Brasil. Los diarios locales, que se basan en informaciones recogidas en organismos de seguridad brasileños, indican que esta decisión del Partido Comunista Brasileño fue motivada por haberse trasladado Marighella a La Habana para asistir a la conferencia de la OLA, Organización Latinoamericana de Solidaridad. Precisamente nos encontramos sentados frente a Marighella en su habitación del Hotel Habana Libre para que nos dé su respuesta a este cable y al mismo tiempo nos hable acerca de la situación actual en su país. O que tenho a explicar ao povo cubano é que esses telegramas indicam apenas que os periódicos brasileiros procuram utilizar-se do episódio da minha vinda a Cuba para fazer provocações contra os revolucionários. A notícia de que eu serei expulso do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, ou do Partido Comunista Brasileiro por indisciplina, é baseada no fato de que foram obtidas informações nos organismos de segurança brasileiros, quer dizer, nos organismos policiais, que não podem realmente saber de nada. De qualquer maneira, como tenho uma posição divergente em relação à direção do Partido Comunista Brasileiro, porque sou partidário da luta de guerrilhas como caminho para a solução dos problemas do nosso povo, creio que seria ridículo expulsar um revolucionário somente porque veio a Cuba trazer a solidariedade do povo brasileiro à Revolução Cubana e à primeira Conferência de Solidariedade Latino-Americana. Quanto à questão levantada nestes telegramas que noticiam as posições dos jornais brasileiros de que pertenço a uma fração do Partido Comunista, juntamente com outros camaradas, no sentido de desrespeitar as decisões da direção do Partido Comunista Brasileiro, porque somos favoráveis à luta armada, devo esclarecer ao povo cubano que não pertenço a nenhuma fração. Sou o primeiro secretário do Partido Comunista em São Paulo, do Comitê Estadual do Partido Comunista em São Paulo, e não tenho nenhuma necessidade de organizar um grupo, de organizar uma fração, nem mesmo de organizar um novo Partido Comunista, porque já temos em nosso país muitas organizações. Há uma grande confusão ideológica, muita gente que pretende atribuir-se a condição de líder, de dirigente, mas tudo isto baseado em declarações, em elaborações de informes, na realização de reuniões, quando o fundamental para nós, no Brasil, é passar a ação, é desencadear a luta armada, é organizar a luta de guerrilhas. Somente em torno da luta de guerrilhas, somente em torno de um caminho revolucionário como este, é que se pode realizar a unidade dos revolucionários, a unidade do povo brasileiro. E assim seria perder tempo participar de frações, tentar organizar novos partidos e percorrer um caminho convencional que não nos ajudará em coisa nenhuma e que só nos levará a passar ainda mais anos dentro da pasmaceira em que nos encontramos atualmente. Não. Minha posição e a dos camaradas que estão com a mesma disposição, que têm a mesma convicção, é exatamente a da preparação da luta armada, do desencadeamento da luta de guerrilhas e da concentração de todos os esforços nessa atividade. Era isso que tinha a esclarecer. Marighella, ¿existen en Brasil fuerzas revolucionarias capaces de resistir a la dictadura y de ir a una lucha armada contra el régimen? Sim, existem essas forças. As forças revolucionárias capazes de resistir à ditadura e de ir a uma luta armada contra o regime encontram-se dentro do Partido Comunista Brasileiro e fora do mesmo partido. Há várias organizações, agrupamentos, correntes e forças outras que defendem uma posição revolucionária, que estão dispostas a ir à luta armada, que têm a convicção de que o caminho brasileiro para a salvação de nosso povo
é a luta armada e que podem realizá-la. Quando existem condições, tais como as que se apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. O que é necessário é passar à ação, fazer com que essas forças se coordenem no mesmo sentido e que passem ao desencadeamento da luta, que se preparem, que vão, portanto, à área rural, que é onde nós podemos, no Brasil, desenvolver a luta, que pode ser apoiada pelos trabalhadores, por todo o povo dentro das áreas urbanas e, nesse sentido, marchar para conseguir a vitória, que no Brasil só poderemos conseguir realmente se juntarmos esse nosso esforço ao esforço de todos os outros povos latino-americanos. Ahora quisiéramos preguntarle acerca de la responsabilidad que le corresponde al Partido Comunista Brasileño ante el golpe militar de 1964. Não há propriamente uma responsabilidade do Partido Comunista Brasileiro em relação ao golpe militar de 1964. A responsabilidade, se quiséssemos falar assim, maior, realmente cabe à direção do Partido Comunista Brasileiro, porque a direção do Partido Comunista Brasileiro cabe orientar as bases, traçar os planos e, enfim, orientar todo o povo, dar as diretivas necessárias para que a luta seja enfrentada. Ora, a direção do Partido Comunista Brasileiro seguiu um caminho de submissão à liderança da burguesia. Confiava em que os generais brasileiros pudessem vir a resolver a situação do povo. Confiava num dispositivo militar. Realizava, na verdade, ou propunha a realização de um trabalho de cúpula nos altos níveis das organizações. Não era um trabalho realizado pela base, em que o povo participasse diretamente de baixo para cima. Portanto, um trabalho que tivesse uma estrutura firme, em que o proletariado, o campesinato, as forças de massas do Brasil estivessem mesmo atentas para a situação. Então, a direção do nosso partido era uma direção que estava se conduzindo na base de ilusões de classe, de ilusões com a burguesia. É evidente que com esta posição deixou o povo brasileiro inteiramente despreparado. E quando sobreveio o golpe militar de 1965, é evidente que não havia condições para resistência. O povo se encontrava na rua, não tinha armas, entretanto, e não havia nenhuma ação daquelas forças do governo e da burguesia que o partido, ou melhor, a direção do partido sustentava, que iriam reagir. O resultado é que, inteiramente desprevenidos, despreparados, com todas as ilusões que haviam sido defendidas pela direção do partido, ficou todo o povo brasileiro impossibilitado de impedir que o golpe se concretizasse como acabou concretizando-se. Este é um caso típico de uma lição, de um ensinamento que se pode obter exatamente pelo fato de que a liderança comunista deixa de acreditar no proletariado como força dirigente da revolução, deixa de acreditar no aliado fundamental do proletariado, que é o campesinato, para lançar-se de mãos e pés amarrados diante da burguesia, sem condições, portanto, de impedir o golpe, que fatalmente virá em quaisquer circunstâncias, sempre que o Partido Comunista não se preparar para a luta armada e não se preparar para organizar as forças armadas do povo, que é a única coisa que pode deter a posição, a ação dos imperialistas norte-americanos contra a liberdade do povo brasileiro ou dos povos da América Latina. ¿Qué fuerzas revolucionarias y qué tipo de organización cree usted que lograría la Alianza Armada de Obreros y Campesinos que se señala como necesaria para llegar a crear el núcleo del Ejército de Liberación brasileño? O que nós, revolucionários, comunistas, que estamos empenhados na luta armada, que temos a firme convicção de que só a luta armada resolverá a situação brasileira, o que nós revolucionários, o que nós comunistas estamos pensando é que, em face da situação brasileira e das organizações que ali existem, o que deveríamos fazer era procurar lançar a luta de guerrilhas na área rural do país, sem nos preocuparmos em que qualquer das organizações existentes tomasse a iniciativa. Qualquer das organizações existentes como tal. Não se trata de que esta luta armada, de que esta guerrilha no Brasil tenha que ser organizada somente pelo Partido Comunista Brasileiro ou por qualquer outra organização existente dentre as que atuam no Brasil, seja a organização dos partidários de Brizola, de Arras, de Julião, da Ação Popular, da Polop, da Política Operária
e mesmo das organizações da esquerda católica. O problema não se situaria, portanto, na criação agora de uma organização que fosse dar a diretiva de realizar a luta armada, mas começar a luta armada com os revolucionários de dentro e de fora do partido e de todas as organizações que estejam dispostos dentro de um plano estratégico, político, global, iniciar a luta, fazer com que esta luta armada, que no caso brasileiro, como no caso latino-americano, penso tem que ser a luta guerrilheira, fazer com que esta luta tenha um caráter duradouro, que dure, que tenha continuidade, ainda que a princípio seja uma luta que não mobilize um grande número de homens, mas que possa obter êxitos iniciais, manter-se, implantar-se na área rural do país. Isto dará confiança ao povo brasileiro, esta luta progredirá e nessas condições, então, no processo, será possível criar-se a verdadeira organização revolucionária capaz de levar a vitória ao povo brasileiro através da luta de guerrilha. ¿Es posible luchar por las reformas de base en forma pacífica en un Brasil gobernado por gorilas? Não, não é possível lutar por essas reformas através do caminho pacífico e num Brasil com a ditadura que tem no presente momento. Já anteriormente, quando havia o governo de João Goulart, nós seguimos, ou melhor, o nosso partido, sua direção, enfim, os revolucionários no Brasil seguiram este caminho de lutar pelas reformas de base, pelo caminho pacífico e sob a liderança da burguesia. Isto nos levou a um fracasso completo e total, porque nas condições atuais, a burguesia no Brasil ou em outros países não tem condições de dirigir uma revolução. E não há condições também, no momento em que o imperialismo lança a mão de sua estratégia global, não há condições para se obter uma vitória pacífica através desta luta pelas reformas. As reformas de estrutura, as reformas de base de que necessitamos no Brasil e de que necessitamos em muitos países da América Latina, só se pode conseguir através da luta revolucionária, ou melhor, através da tomada do poder pela via revolucionária, quando somente então, e com forças armadas do povo em ação, podemos dominar a ação das forças reacionárias, a ação do imperialismo e realizar então essas reformas, levar o país até o socialismo. Fora disto, não é possível. E a lição que recebemos no Brasil é uma lição que pode servir para os demais povos da América Latina. Marighella, por último, quisiéramos preguntarle lo siguiente. ¿Qué espera el movimiento revolucionario brasileño de esta primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidariedad? Para o povo brasileiro, a primeira conferência de Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, significa muito, significa mesmo o passo mais avançado que já foi dado na América Latina para que reunamos todas as nossas forças num plano estratégico global visando a obter a libertação de nosso país do jugo do imperialismo norte-americano. Somente agora, e depois que a Revolução Cubana conseguiu a sua grande vitória e se encaminhou pelo terreno da construção do socialismo no primeiro país da América Latina, tornou-se possível então congregar todos esses esforços dos revolucionários de toda a América Latina, como acontece agora nesta primeira conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, para enfrentar a estratégia global do imperialismo norte-americano. Eu espero que o movimento revolucionário brasileiro saberá compreender a importância desta primeira conferência de Organização Latino-Americana de Solidariedade e que se junte aos esforços que todos fazemos, no sentido de, como disse o comandante Che Guevara, criar 1, 2, 3, muitos Vietnãs.